Bom dia a todos, que eu ainda não disse bom dia. É um prazer, para mim, assim, de muita emoção, estar aqui nessa casa, trazendo a mensagem, o estudo do dia de hoje. Essa casa é uma casa muito especial, uma casa muito querida, de amigos muito queridos, que a gente se reencontra aqui cada vez que tem o prazer de chegar até aqui. Então, eu preparei esse estudo já há algum tempo e eu vou tentar dividi-lo com muito amor com vocês na manhã de hoje. Nessa casa que a gente já sente, desde quando a gente entra, a proteção divina, a proteção espiritual que esta casa tem, não é? Afinal de contas, o centro espírita é a casa dos espíritos. É aqui que a gente vem para nos encontrarmos com eles, com a proteção deles, recebermos a bênção da espiritualidade que se faz presente 24 horas dentro do centro espírita. Mas como é que funciona tudo isso? Como é que o centro espírita, aqui na Terra, tem a sua dimensão espiritual? Né? A gente sempre que fala espiritual, né, a gente põe para cima, a gente imagina que isso é alguma coisa que ascende a nossa dimensão terrestre, né? Então, como é que isso funciona? Hoje eu vou trabalhar com uns slides, que são os slides do projeto Imagem. Então, sempre que eu começo a palestra, eu gosto de dizer que esses slides não são meus. Quem sou eu, não é? Eles são feitos pelo Américo Sucena, do Brasil. E o projeto Imagem, ele tem vários livros espíritas que ele já foi desenhado. E esses slides são muito legais, é muito gostoso trabalhar com eles. Eles já vêm desenhando várias obras de André Luiz e algumas parábolas de Jesus. Então, esse projeto, ele na venda desses slides, eles vão arrecadando fundos para cada vez mais poder desenhar outros livros e facilitar outros projetos. Então, vamos lá. Eu pergunto a vocês, por que nós procuramos uma casa espírita? O que a gente espera encontrar aqui? Será que a gente já parou um pouquinho para pensar que nós somos espíritos usando momentaneamente este corpo? Nós não somos um corpo, nós somos um espírito, não é? E toda vez que a gente chega... Deixa eu ver se eu acerto a mexer com isso. Aí. Vejam só. Nós estamos aqui nesta casa espírita e os nossos amigos espirituais estão chegando. Enquanto chegam pessoas para se adentrar aqui, os nossos amigos também se preparam para chegar na casa. Então, vamos lá. Faz sentido, em algum momento, nós sentirmos medo desses nossos amigos? Tantas pessoas dizem, eu não vou naquele centro espírita, porque eu tenho medo dos espíritos. Nós não temos que ter medo dos espíritos. Eles estão aqui para nos proteger, para nos cuidar, não é? Então, vamos ver. Será que se a gente tem essa consciência que nós somos espíritos, vamos achar uma definição para espíritos. Vejam, olha aqui, olha, antes que eu vá mais para frente, deixa eu mostrar para vocês. Tem aqui a pessoa que recebe e todos os espíritos chegando para mais uma reunião. Então, que definição nós podemos dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação.
eles povoam o universo fora do mundo material. Livro dos Espíritos, questão 76. Essa resposta, ela nos mostra que além de sermos espíritos tratados pelo Pai, criados pelo Pai, amados pelo Pai, nós somos escolhidos e protegidos por Ele. Deus, o Pai, o Criador, Ele não nos cria e nos deixa à revelia. Ele cuida de nós, não é? Ele trata da gente o tempo todo, na sua mais infinita bondade. Então, nós somos espíritos criados e tratados e protegidos o tempo todo pelo nosso Pai. E nós também somos escolhidos para estarmos aqui, nesta casa, neste momento. Segundo Sueli Caldas Schubert, ela tem um livro que chama-se Dimensões Espirituais da Casa Espírita, de onde eu li este livro e montei esta palestra. Então, ela nos diz o seguinte, que o centro espírita, ele é o templo, o lar, a escola, a oficina, o hospital. O centro espírita, ele reúne tudo isso, sendo essencialmente o ponto de encontro das almas, que procuram respostas, que buscam a paz e que se despertaram para a necessidade de se renovarem interiormente sobre as luzes do Consolador prometido por Jesus. Quem é o Consolador prometido por Jesus? O Espiritismo, não é? O centro espírita, ele é um posto de socorro. Ele serve de pouso para as caravanas espirituais. Olha só, pessoal, as nossas casas espíritas, elas são como um aeroporto para essas caravanas. Essas caravanas, e na maioria das suas vezes, as caravanas de luz, elas vêm do mais alto e pousam aqui, no centro espírita. E cabe a nós, os encarnados, preservarmos este ambiente desta casa, para que elas possam trabalhar para o nosso bem. Elas vêm para nos cuidar. É aqui na casa espírita que nós buscamos o tratamento e o consolo da nossa alma. A casa espírita nos dá sempre a oportunidade de exercitarmos o amor, pois nos ensina a perdoar, a sermos pacientes, a tolerantes, a termos respeito, muito respeito e disciplina no trato com coisas espirituais. Aqui é onde se recebe o tratamento que leva ao entendimento, mas sempre com muita disciplina. O que é o tratamento que nos leva ao entendimento? É a nossa evolução, não é? Quanto mais a gente tem quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, mais a gente progride, não é? E essa é a nossa verdadeira missão, a nossa evolução espiritual. Meu marido está sentado aqui, às vezes ele faz assim, o estudo, ele vai dando as palavrinhas que vão refrescando a minha memória. Por isso que é gostoso estar numa casa assim, entre amigos, né? Porque imagina se é um ambiente maior, se é uma casa muito grande, aí não dá para ficar como? O que para falar, né? Aqui a gente está muito à vontade, é muito mais gostoso. Mas quando a gente fala de disciplina, né? O que é essa disciplina no centro espírita? Por que ela é tão importante? Chico Xavier, o nosso querido Chico Xavier, ele dissera ao seu benfeitor Emmanuel, enquanto eles conversavam, ele perguntava assim, ele disse assim ao seu mentor, que ele estava disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus. Contudo, ele precisava
para poder fazer isso de uma melhor maneira, o apoio da espiritualidade. Então, o mentor, muito prestativo, respondeu para ele que não lhe faltaria, de maneira alguma, esse apoio, mas que ele fosse muito atento a 3 preceitos básicos. O primeiro deles era a disciplina, o segundo era a disciplina e o terceiro era a disciplina. Então, gente, olha a importância disso, de sermos disciplinados, de sermos pontuais, de sermos assíduos, de nós assumirmos um compromisso conosco mesmo, em primeiro lugar, porque quando a gente assume eu acho que o compromisso mais difícil é aquele que a gente assume com a gente mesmo, né? Eu me propus a estudar, então eu vou fazer dentro do meu horário, eu vou me pôr para fazer aquilo que eu me propus a fazer. Então, se hoje, domingo, é o meu dia de ir à casa espírita, eu não vou à casa espírita porque eu tenho que ir. Não, eu vou à casa espírita porque eu me propus a fazer aquilo. É a disciplina nos meus horários, a disciplina no meu pensamento. Eu posso ser disciplinado com aquilo que eu penso. E aí sim, eu vou adquirindo uma disciplina e eu vou entrando, eu vou imbuindo na disciplina da casa espírita e vou fazendo com que ela aconteça e com que ela melhore cada vez mais. Então, é muito importante que sejamos disciplinados dentro da casa espírita e dentro do nosso trabalho com as coisas espirituais. Vejamos, então, o que é essa disciplina na casa espírita. Respeito ao entrar na casa espírita, pontualidade, voz baixa, assuntos edificantes. Então, muita gente, eu procuro me disciplinar demais, porque eu acho que o meu tamanho já põe a minha voz muito forte, muito alta, né? Eu procuro, às vezes, nem usar o microfone para falar, porque eu acho que eu já falo alto demais. Então, eu sempre estou me policiando para baixar o tom de voz, para que a gente possa ter uma postura tranquila, uma postura calma dentro da casa. Fala com a voz baixa. O trabalho começa às 11h30, é 11h30. Eu preciso procurar, sempre estar chegando 10 minutos antes, para que eu possa sentar, para que eu possa me harmonizar com a espiritualidade que já se faz presente na casa, para que eu não... Pessoal, acontece, claro que acontece. A gente tem uma vida muito corrida, a gente sabe disso. Às vezes acontece um problema no carro, um problema com o filho, um problema comigo mesmo no trabalho. Posso me atrasar? Posso, mas isso não é a minha rotina. Na minha rotina, naquilo que eu me propus, eu preciso ser disciplinada, principalmente quanto à minha postura e aos horários da casa espírita. Isso é fundamental. A preparação, não é? Reconhecer que é uma bênção estar neste ambiente. Fazer uma leitura, conectar-se com os mentores da casa. Eles estão aqui, eles estão nos esperando para que apenas mentalmente e de coração eu possa fazer a minha conexão com eles. Aí sim eu vou receber todas as bênçãos que estão à minha espera. Então é fácil, basta a gente estar preparado para isso. A solução está nas nossas mãos e naquela vontade de sermos disciplinados para podermos receber isso. Né? Então, alguém me pergunta assim, então quer dizer que se eu chegar atrasada e sentar, eu não vou receber nada de bom? Não, não é isso que eu disse. Não é? O amor do Pai é misericordioso, Ele é todo amor, Ele nunca vai deixar de tratar um filho seu. E Ele sabe dos nossos percalços, Ele sabe dos nossos acidentes de trabalho no dia a dia. Mas, naquilo que a gente se propôs a fazer, nós precisamos ser o mais disciplinados possíveis. Costumamos frequentar o centro espírita durante anos,
não é? Sem atentarmos para os aspectos mais profundos da sua importância, pois o vemos apenas como um local onde vamos para receber ajuda, consolo, amparo e esclarecimento, e onde aqui eu encontro um bom ambiente espiritual. Sempre apropriado a reuniões espíritas. Não nos damos conta de toda a complexa estrutura espiritual que mantém uma sede de atividades espíritas no âmbito dos encarnados, para que possamos atuar nos dois planos da vida. Deixa eu ver aqui. Isso. Vejam só aqui, na casa espírita, e nós vamos entender isso agora, a casa espírita, ela não é só essa dimensão, essas paredes que os meus olhos podem ver. Não? Olhem, é o verde que dá a luz, né? É isso. Olhem as torres que são instaladas no mais alto, a proteção espiritual que eu tenho. Olha os espíritos trabalhando dentro da casa. É isso que esse slide nos mostra. O centro espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. Transcendem as paredes, os muros que o circundam e o teto que o cobre. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual, em que se trabalha nos dois planos, o físico e o extrafísico, e com duas humanidades, a dos encarnados e a dos espíritos desencarnados. Vejam só aqui todo o trabalho. Pessoal, a gente acha que a gente está no máximo agora, né? Com Apple, com computador, com GPS, com telefone celular, que já nos leva para onde a gente quer ir. A espiritualidade já tem isso há muito tempo. Isso a gente também pode comprovar, mesmo no nosso livro, Nosso Lar, André Luiz já nos narra isso. E olha aqui neste slide, como a gente vê a espiritualidade trabalhando com todos esses aparelhos que a gente trabalha aqui hoje. Eles captam as mensagens e trazem para nós. Isso tudo, esse progresso tecnológico foi trazido por eles. E assim também eles se comunicam, assim como nós encarnados aqui. Vejam como a casa espiritual, o centro espírita, transcende isso que a gente vê. Muito além do que a gente pode imaginar. Essa aqui é uma das partes que eu mais gosto desse estudo, porque o projeto, nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, a gente encontra a seguinte passagem. Na casa espírita são instaladas defesas magnéticas que impedem a entrada de desencarnados hostis e malfeitores. Portanto, só entram aqueles que recebem permissão. Os espíritos especializados fazem, portanto, a triagem dos desencarnados que entrarão, sempre visando que o que estão em condições de serem beneficiados e outros momentaneamente afastados. O número de espíritos que ficam fora da casa é enorme, como que aguardando permissão para entrar ou esperando uma brecha para causarem perturbações. Então, como é que é isso? Eu venho da minha casa, vou falar para vocês bem na parte prática. Eu venho da minha casa e trago uns irmãozinhos junto comigo. Eu resolvi vir para minha casa, os irmãozinhos espirituais, né? Resolvi vir para minha casa espírita. Se é um espírito que está comigo, que ele ainda não recebeu toda a luz, mas que ele está pronto para isso, ele vai entrar comigo na casa espírita. Ele vai ouvir
a palestra que eu vim ouvir. Ele vai ser tratado mesmo durante a palestra, porque os espíritos que nos acompanham, que não são de tanta luz, não são tratados somente dentro da sala de tratamento, somente dentro de uma sala de passe. A grande maioria desses espíritos são tratados durante as reuniões públicas. Verdadeiras aparelhagens são trazidas da espiritualidade até o local da reunião para tratar tanto nós encarnados como os espíritos desencarnados que nos acompanham. Então, estes espíritos aqui que não entram, é porque eles não entram por quê? Porque podem ser os espíritos zombeteiros que queiram atrapalhar a reunião. Então, existe um grupo espiritual que impede da própria casa, né, o grupo de proteção, que impede que estes espíritos adentrem a casa espírita. Mas, puxa vida, e assim, e aí? O que acontece com eles? Eles ficam largados aqui na parte de fora? Não, mesmo assim, eles jamais ficariam sem ajuda do alto, pois aparelhagens especiais transmitem a palavra dos expositores, amplificando a voz dos mesmos. Então, na manhã de hoje, a espiritualidade retira a minha voz, amplifica a minha voz do lado externo desta casa, com verdadeiros telões. Então, o mesmo tratamento que os espíritos estão tendo aqui, os espíritos que estão lá fora vão ouvir e vão receber. Aí, a gente não sabe se eles vão querer ou não, não é? Mas muito deles que são tratados lá fora, depois são encaminhados para outros planos, aonde continuarão recebendo o seu tratamento. No decorrer de uma palestra, grande amparo é prestado ao público. Equipes especializadas atendem aos que necessitam e se apresentam em condições espirituais, mentais e receptivas, medicando e até mesmo realizando verdadeiras cirurgias espirituais. A gente não vê, mas a espiritualidade atua o tempo todo dentro da casa espírita. Vejam só aqui nesse slide, nós vamos começar a falar agora sobre o passe que é dado na casa espírita, visto sobre o lado espiritual. Vejam, meus amigos, como todo o trabalho dentro da casa, desde a entrada dos jarros com a água que vai ser fluidificada, é feito esse trabalho pela espiritualidade. Sempre, a cada ato, a cada coisa que é feita dentro da casa espírita, é sim com o apoio da espiritualidade. Até uma vez me perguntaram assim, mas Eliane, você fala isso? Você trabalha tanto na cozinha da casa espírita fazendo comida, você acredita que a espiritualidade trabalha lá com você? Eu falei, não, eu não acredito, eu tenho certeza absoluta. Porque eu já passei por eventos para a causa espírita, em pró da causa, às vezes nem era para a casa que eu frequento, mas em seminários, em coisas, que ao término eu cruzava assim as minhas mãos e eu falava, como? Como isso aconteceu? De onde saiu tanta coisa? Como é que deu tão certo? Não é? Como é que o pão foi tão multiplicado? E eu tenho certeza que nós temos falanges de trabalhadoras, de trabalhadores nos acompanhando, sempre, em qualquer trabalho do bem, em qualquer trabalho que eu vá fazer bem ao meu próximo e bem aos espíritos desencarnados que precisam de mim, precisam da minha prática do bem para a evolução deles.
Nem sempre a casa espírita possui um lugar destinado ao passe. Muitas casas, muitas vezes o passe é aplicado no próprio salão, não é? Mas a espiritualidade tudo provê e tudo prevê. Ela sabe de tudo. O recinto destinado à atividade de passe recebe dos espíritos especializados a asepsia e as defesas magnéticas necessárias à manutenção e à preservação do ambiente. Alguns médiuns videntes nos relatam que a intensa manifestação e movimentação dos benfeitores que se utilizam de aparelhagens especiais adequadas a tratarem dos enfermos daquele ambiente é uma coisa imensa. Imaginem como se fosse uma sala de cirurgia de um hospital. Assim se transformam muitas salas aonde são aplicados os passes. A organização no mundo espiritual é perfeita, é exemplar. Nós, com a nossa invigilância, é que muitas vezes deixamos a desejar, mas eles são perfeitos. Precisamos estar muito conscientes da grandeza e da complexidade dos labores espirituais para participarmos desses trabalhos de um modo mais efetivo. Embora o trabalho do outro lado seja complexo, a nossa participação deve ser a mais simples possível, com o maior sentimento de amor ao próximo, principalmente às pessoas que trabalham com os passes, com a magnetização, não é? É um trabalho simples, é um trabalho feito com o coração. Devemos trabalhar arduamente para melhorar o nosso íntimo. É a nossa transformação para nos tornarmos melhores e melhores a cada momento. Não é a cor do passista ou a sua gesticulação que vai melhorar a qualidade do passe. Não é a cor da roupa que ele usa, se é branca, se é azul. Isso não interfere naquilo que ele vai pôr do seu coração. O passe é um ato que eu fiz. Acho que eu desliguei aqui. Obrigada. O passe é um ato de amor. Ele não é, nada vai influir na transmissão energética na hora do passe, e sim o meu pensamento e o meu coração. O meu desejo de servir, de fazer o outro melhorar, de ser solidário com aquele que está sentado esperando receber aquilo que ele veio buscar. Então, é a minha capacidade de amar o meu irmão. Vejam só, sempre, principalmente no passe, olha a atuação da espiritualidade. Olha aqui. Aqui é o encarnado, olha só esse aqui, olha, o encarnado dando o passe, ele tem toda a sustentação de um espírito aqui e de outro aqui. Eles conversam entre si, eles nos intuem a saber aonde, em determinados chakras, a pessoa precisa de mais energia ou de menos energia. Sempre as nossas mãos são guiadas pelos espíritos e nós somos orientados por eles. Então, como é que eu posso estar preocupado em gesticular assim ou assado? Não. É a espiritualidade que vai me guiar. Por isso que eu tenho que estar imbuída de amor e no amor. Por isso que a gente diz que é um ato do coração. E aí sim, aí funciona. Vejam a fluidificação da água. É muito importante. Olha, totalmente feita com o apoio da espiritualidade. Somente o encarnado coloca as mãos sobre a água
pede que aquela água seja fluidificada para que a pessoa que for tomar aquela água possa receber o seu refazimento físico e espiritual. É o seu pensamento naquilo e a espiritualidade faz o resto. Quando eu tenho essa certeza, quando eu tenho essa fé, fica muito fácil. E aí a coisa acontece. Vamos também falar um pouquinho sobre o orador. O orador sempre está sobre os cuidados e a inspiração dos mentores. É necessário que ele se prepare para que ele possa vir e utilizar de seu aprendizado na inspiração para a palestra ser dada. É claro que se eu chegar aqui sem nenhum material, se eu não tiver estudado, se eu não tiver me preparado, eu não vou saber falar nada. Mas se eu estiver conectada com o plano desta casa, com a espiritualidade aqui presente, eu vou saber muitas vezes falar o que cada um precisa ouvir. Porque eu vou ser intuída a falar aqui. Por isso que às vezes eu falo, cada lugar que a gente vai dar uma palestra é uma palestra diferente. Por mais que você repita, por mais que eu siga um roteiro, um estudo, é diferente. Porque o palestrante ele é intuído a falar o que o público precisa ouvir. Eu ouvi, quando nós estávamos acompanhando a viagem do Haroldo, eu cheguei a ouvir a mesma palestra em 2 lugares diferentes. Eram 2 palestras completamente diferentes. Porque realmente a intuição te leva a trazer diferentes mensagens. Outra... Olha esse slide aqui, que eu acho ele fantástico. Ele mostra toda a inspiração do palestrante, todos os espíritos que estão dentro da casa, usufruindo daquela mensagem que está sendo passada, né? Até ontem eu conversava com meu marido a respeito desse slide. Vejam aqui, provavelmente é sobre esta passagem do Evangelho que o palestrante deve estar trazendo a mensagem, né? Ele consegue, a espiritualidade consegue visualizar aqui e intuí-lo daquilo que precisa ser passado, tanto para o público encarnado como para o público desencarnado. Olha aqui esses 2 espíritos que estão olhando para cá. Eu tenho a sensação que eles olham os espíritos desencarnados daqui, que são cuidados dentro deste recinto da mesma maneira que os encarnados. Vejam, aqui nós temos um outro trabalho da Casa Espírita, que é o atendimento fraterno. Então, qual é a definição do atendimento fraterno? Joana de Ângeles nos diz o seguinte: o atendimento fraterno é quando você dá atenção, acolhe, recebe com respeito e interesse, ouve e orienta carinhosamente as pessoas que buscam e procuram o centro espírita para o alívio de suas dores e as suas necessidades, sempre fundamentada no Evangelho de Jesus. Então, essa mensagem que Joana nos traz é verdadeira, porque a pessoa é a mais pura verdade, porque quem procura uma casa espírita para o atendimento fraterno, ela é a pessoa que quer ser ouvida, a pessoa quer encontrar o alívio para as suas dores. E a gente leva isso como? Através das palavras de Jesus, através do Evangelho de Jesus. Então, mais uma vez, a gente trabalha na casa espírita com o coração, ouvindo aquele irmão, dizendo a ele aquela mensagem de consolo que muitas vezes ele vem buscar. E nós temos também, olha esse tratamento que é dado a um paciente
durante um atendimento fraterno, vejam a espiritualidade, ela consegue ver dentro do atendido, né, as necessidades dele, os chakras que ele precisa ser tratado, e sempre atua. Olha a atuação espiritual aqui, aonde a espiritualidade está impedindo esse nosso irmãozinho menos esclarecido, e ela está aqui tentando orientá-lo, e outros 2 espíritos aqui na sustentação deste atendimento que está sendo feito. Esses slides nos mostram claramente toda a sustentação espiritual durante os trabalhos na casa espírita. Segundo André Luiz, nós temos um outro trabalho muito importante que a gente não pode esquecer, que é a oração. A oração nada mais é do que estar com o seu pensamento ligado ao plano espiritual. Não precisa de formalidades, um breve lampejo de ligação, uma simples mensagem de carinho, como fazemos a todos os momentos com os nossos familiares e amigos. É o suficiente para que a gente possa estar ligado ao plano de luz. Assim, uma conversa como a gente tem com os nossos familiares, com os nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos amigos. Considerando que qualquer manifestação de amor com seu semelhante seja uma ligação com a espiritualidade. E aí estaremos orando quando emitimos um carinho, até que seja em pensamento para os nossos irmãos de caminhada, esteja ele encarnado ou desencarnado. E também não podemos esquecer, em nenhum momento, da oração em nossos lares. Os lares são verdadeiros prontos-socorros espirituais, onde a espiritualidade superior encontra recursos necessários para o auxílio aos seres necessitados de todas as matizes, de todas as espécies. É lógico, sempre, que o vaso que é utilizado para as rosas, ele vai ficar mais impregnado daquele aroma, não é? Então, o meu lar, ele vai ficar impregnado da luz de Jesus, se nele eu praticar o Evangelho. E o Evangelho no lar, meus irmãos, é uma grande ferramenta para nós espíritas. Ele é simples. Se pratica o Evangelho no lar uma vez por semana, com a hora determinada, é muito importante. Sabe por quê? Porque os espíritos virão nos visitar e eles não estão à nossa mercê. Então, se eu marcar, eu faço o meu Evangelho de domingo às 9h30 da manhã, é aquele domingo às 9h30 da manhã. Na minha casa é feito assim. Hoje eu pedi licença à espiritualidade, porque ela sabia que eu vim aqui. Mas 9h30 da manhã, nos sentamos, fazemos nossa oração, colocamos a aguinha em cima da mesa, lemos o nosso Evangelho, discutimos aquele trecho lido, fazemos a nossa vibração aos nossos filhos amados, aos nossos entes queridos, aos necessitados, faço a minha fluidificação da água, tomamos aquela aguinha e eu tenho certeza que naquele momento a nossa casa e as casas aonde o Evangelho no lar é praticado passam a ser um ponto de luz para a espiritualidade. Porque os espíritos sabem que eles podem vir àquela casa, porque nela contém a mensagem do Evangelho. Então, o Evangelho no lar é imprescindível para a nossa evolução e para a nossa paz interior. Eu aconselho a todos. E ainda nós temos aqui 2 coisas que eu acho muito importante mencionar, não é? Quando Sueli Calda nos diz: a casa espírita é construída, quando ela é construída, os alicerces espirituais dela são levantados
bem antes, servindo de modelo para a obra que se pretende edificar no futuro. Importa ter em mente que o centro espírita não é a casa onde ele se abriga, mas sim o labor que ele desenvolve, o ambiente que se cultiva e se preserva, a organização intemporal que orienta e assessora os objetivos e as finalidades que o norteiam, o ideal e o sentimento com que esse centro vai ser construído e vai ser conduzido. Por isso, prescinde a obra do luxo e do supérfluo, para atender à simplicidade e ao conforto que torna a casa acolhedora. As suas bases e seus alicerces espirituais farão com que seja uma obra firme na terra, vencendo as imperfeições humanas. É a casa edificada sobre a rocha, de que nos fala Jesus, capaz de resistir através dos tempos. Mas isso somente vai se materializar se eu tiver certeza de que a casa espírita, ela transcende completamente os muros que os nossos olhos podem ver. Existe o nosso amigo Zito, que eu acho que alguns daqui conhecem, ele pertence ao centro espírita lá embaixo na Flórida, em Pompano Beach. E uma vez ele me disse assim: Eliane, a nossa casa espírita hoje, ela já tem 3 andares. E eu falei, 3 andares, Zito? Ele falou, porque aqui às quartas-feiras, esta casa se torna uma universidade. Então, existe acima dela os andares espirituais, de tantos espíritos que estão naquela casa estudando junto com os encarnados. Então, a nossa casa transcende muito aquilo que a gente pode ver. E isso é muito importante que a gente saiba, das várias dimensões que a casa espiritual tem. E sempre, 24 horas, os espíritos estão aqui, presentes. Às vezes, não nessas paredes que a gente vê, mas como ela transcende isso. Eles estão em estudo, eles estão trabalhando no tratamento, estão recepcionando os desencarnados, estão em trabalho constante, minuto a minuto. Nunca param. Nós paramos, nós dormimos. Eles não. Eles trabalham o tempo todo em nosso benefício, para a nossa evolução. Opa! Por isso, eu sempre reafirmo que não precisa ser um lugar luxuoso, grandioso, mas precisa ter uma atmosfera espiritual resplandecente, resultante do trabalho que aqui se realiza. Eu gostaria, 2 coisas. Eu gostaria primeiro de mostrar aqui o que Leon Denis nos diz. No mais miserável abrigo, há frestas para Deus e para o infinito. E também eu trouxe para vocês um trecho do livro da dona Ivone Pereira, Dramas da Obsessão, pelo Espírito Bezerra de Menezes. E eu vou pedir licença para ler um pedacinho dele. Um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores encarnados e desencarnados irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, onde, em vez de gargalhar divertido, se pratique a prece, em vez do estrépito de aclamações e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes. E ainda, onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com seus mortos amados ou seus guias espirituais. Assim, sim, um centro espírita,
Os demais, ou aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão, no espaço, considerados meros clubes, onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de finalizar, trazida por Bezerra de Menezes, para que saibamos sempre da importância da nossa disciplina, do nosso respeito com a casa espírita e com toda a dimensão que ela tem no plano espiritual, para que a gente possa cada vez mais receber todo o amparo dos nossos espíritos amigos e podermos sempre trabalhar na nossa evolução espiritual, que é para isso que nós viemos. Essa é a nossa maior missão, a nossa evolução espiritual. Obrigada a todos, que a luz, a graça e a misericórdia do Pai estejam conosco no dia de hoje e sempre.